Para encarar o Bahia, Mengão vai ter mudanças. Puxa vida, espero que entre com um time competitivo, né, Ju? Com certeza. Denúncia de doping coletivo na Libertadores. O que é isso? Aliás, o que está acontecendo com o futebol, né? Mais 2 europeus monitoram joia da base do Mengão, que aliás a prateleira tá baixa, mas o que tem de bom eles querem levar. Jorginho, sobre a torcida do Flamengo. E Cebolinha, ontem, passou por ressonância magnética. Não joga, mas está contundido, é isso? Vamos ver, já já a gente fala. Fala galera rubro-negra, estamos chegando com mais um vídeo aqui no canal Camisa 10 da Nação. O seu, o meu, o nosso canal de notícias e informações do Flamengo, esse Flamengo que a gente tanto ama. Mas antes de começarmos com as notícias, gostaríamos de pedir a você que acompanha o nosso canal e ainda não é inscrito, para se inscrever aqui embaixo no botão inscreva-se, ativar o sininho da notificação, porque assim, sempre que postarmos um vídeo novo, você será notificado e, claro, deixar também o seu like e o seu comentário, porque isso ajuda demais o nosso trabalho e é muito importante para nós. E como sempre falamos, galera, é rapidinho. Papum. E deu. Assim é. Bom, bora começar então com as notícias. Ainda essa semana nós trouxemos o interesse do Wolverhampton e do Crystal Palace no Wallace Ian. Agora aparecem monitorando o jogador o Benfica e o Porto, ambos de Portugal. Aliás, como o Boto é português, a possibilidade de ir para um desses é enorme, né? Independente de qualquer coisa, a gente nota que o Wallace Ian perdeu a condição dentro do Flamengo. Hoje ele não é mais uma peça preponderante no elenco. Alguns até cogitaram a possibilidade de haver atrito entre Felipe Luiz e o jogador, até devido à personalidade do jogador, não é verdade? Mas, segundo fontes, nada disso está acontecendo. A gente, inclusive, tem a expectativa, depois da última entrevista coletiva do Felipe Luiz, que ele volte a receber oportunidades com a camisa do Flamengo. Afinal de contas, é um jovem, mas é um talento que tem que ser muito trabalhado e acreditar no futebol dele. Fato? Concorda? Concordo. Amigos, a verdade é a seguinte: antes daquele pênalti perdido, ele tinha atuado em mais ou menos 10, 12 jogos, com média de 22 minutos por jogo. Depois, ele basicamente não recebeu mais chances no elenco do Flamengo. Eu venho percebendo, trouxe isso para vocês, inclusive, uma certa rigidez nas atitudes do Felipe Luiz, que quando parece que algo desagrada, ele simplesmente pega a camisetinha do garoto, pendura no varal e esquece que o cara existe. É incrível assim, né? É mais ou menos assim, né, galera? Não preciso nem falar do que se trata, todo mundo deve saber. Mas é uma pena, porque é um grande jogador, o menino é guerreiro, é turrão, não baixa a cabeça. É uma perca muito grande para nós. Aguardar e ver o desenvolvimento dessa história. A janela de início de ano promete. Bom, galera, e seguindo com as notícias, depois daquele empate frustrante, né? Contra o Cruzeiro, o Flamengo volta a campo amanhã contra o Bahia na Arena Fonte Nova. E olha, o time vai ter mudanças importantes, tá? O técnico Felipe Luiz não poderá contar com Léo Pereira e nem com o Alexandro, que estão suspensos pelo 3º cartão amarelo. Com isso, obviamente que Danilo e Ayrton Lucas devem assumir as vagas na defesa. O elenco se reapresentou ontem no Ninho do Urubu e faz o último treino agora pela manhã, antes da viagem para Salvador. E aí tem um outro detalhe: com a maratona de jogos e pouco descanso, Felipe Luiz deve poupar mais alguns jogadores do meio para frente. Quem segue fora é o Eric Pulgar. Ele já está em transição física, mas só deve voltar ao Flamengo depois da data FIFA. Fora isso, o departamento médico do Flamengo está zerado. Ótima notícia para nós, né, galera? A escalação final só sai na pré-eleção da partida. Então fica aquela expectativa. Qual será a cara do Flamengo para enfrentar o Bahia amanhã? Vamos ver o que o Filipinho vai aprontar, né? Ainda ontem nós trouxemos a informação de que o Bahia vai entrar com 13 desfalques. Flamengo, olha lá, hein?
Tamo de olho. Seguindo com as notícias, ontem, segundo o setorista Pablo Rua, o jogador Cebolinha passou por ressonância magnética. Pô, a gente fica aqui meio que se perguntando, né? O cara não entra em campo. Que problema físico ele tem? Tudo bem, no treinamento pode acontecer algum tipo de contusão, de acidentes, tá no percurso do negócio, né? Mas independente de qualquer coisa, ele foi avaliar os joelhos e o quadril. Afinal de contas, foram locais que ele sentiu contusão nos últimos meses no Flamengo. A curiosidade fica, a ressonância apontou que ele está 100% apto à prática de futebol. Porém, mesmo tendo aparecido no banco de reservas no jogo contra o Cruzeiro, oportunidade mesmo entre os titulares, neca de pitibiriba, nenhuma. Merecia, né? Merecia. Eu acho que era jogo pro Cebolinha. No lugar do Bruno Henrique, com inclusive. certeza. No lugar do Samu. Era ali que ele tinha que não estar. É? Infelizmente, chance não teve, mas fica o lado positivo. O jogador tá 100% ok para vestir a camisa do Mengão e ajudar o time, com certeza. Né? Bora lá, Cebolinha. Bora lá. Bom, galera, seguindo com as notícias, amigos, olha essa bomba que veio da Argentina. Depois do jogo entre Flamengo e Estudiantes lá em La Plata, pelas quartas de final da Libertadores, surgiu uma denúncia pesada de doping coletivo. Como assim? A acusação, amigos, foi feita pela ONG Esporte Sem Drogas, através de Aldo Sérgio Parodi. Ele levou o caso para uma fiscal federal de La Plata, alegando que não foram realizados testes antidoping após a partida, o que, segundo ele, configura uma violação à Lei 26.912, que regula o controle antidopagem no esporte argentino. E não para por aí não, tá, galera? O presidente da Conmebol, Alejandro Domingues, foi citado como um dos responsáveis. Além dele, também aparecem o presidente da Federação Argentina e até o ministro de Turismo, Ambiente e Esportes do país. Por enquanto, os próximos passos dessa denúncia ainda não foram definidos, mas já dá para ver que essa história pode render muito por lá. Que isso, hein? Galera, acontece umas coisas de vez em quando que eu vou falar, meio que sem explicação, né? É assustador, né? Muito, muito, muito. Seguindo com as notícias, essa daqui eu dou com gosto, de verdade. Na coletiva última, o Felipe Luiz foi cobrado com relação aos jogadores não serem incisivos com relação à arbitragem. Característica dos jogadores. Essa foi a resposta do Felipe Luiz. Beleza. Aos 25 minutos do segundo tempo, Jorginho olhou para a torcida e gesticulou pedindo apoio. Pô, tinham 72 mil pessoas no Maracanã e a gente percebeu o seguinte, que a torcida entrou naquele clima tenso do jogo nas arquibancadas e simplesmente, em dados momentos, parou. Se percebia o som dos pássaros. A verdade é essa, vamos ser sinceros. E ele cobrando que a torcida empurrasse o time, ele começou a gesticular, inclusive dentro de campo, ele cobrou jogadores, começou cobrando Varela por atitudes infantis na lateral, cobrou também outras jogadas na dianteira que os jogadores não responderam à altura e foi extremamente guerreiro, sozinho, na saída de bola do Cruzeiro, tentando brigar para tomar a bola. Isso me traz o seguinte raciocínio. A gente teve como capitão nessa partida o Arrascaeta. É nítido que a força para chegar e para cobrar do Jorginho é muito maior. O Arrascaeta, ele tá como capitão devido ao tempo que ele tem de Flamengo. Assim como o Bruno Henrique, que só gesticula e reclamar mesmo, nada. Não é hora de repensar esse conceito? A gente tendo jogadores líderes dentro de campo, não vale a pena passar o bastão de capitão do elenco por ele ser mais incisivo dentro de campo e buscar defender os interesses do time? O objetivo principal dessa notícia não é nem falar da torcida,
mas sim de um jogador que vem aparecendo como uma peça fundamental de liderança, apesar de pouco tempo no Flamengo. Isso precisa ser avaliado. Não adianta o cara estar há 7 anos e não corresponder às expectativas para assumir aquela função. Eu prefiro um cara que está há 6 meses, que briga, que sabe o que fazer, como coordenar e como buscar aquilo de interesse do nosso time. Não deixar a Deus do Ará, como na maioria das vezes a gente vê. E no final, ele foi perguntado sobre o que faltou para o Flamengo. O gol, né? Só faltou o gol. Nosso time criou chances e teve oportunidades. Infelizmente, não se concluíram em gol. Mas acredito que foi um bom jogo, do ponto de vista tático. Somente. Taticamente, realmente o jogo foi legal. Agora, faltou os 3 pontos para o nosso lado, não é verdade? Com certeza. Em relação a essa notícia, eu tenho 2 comentários para fazer. Primeiro, em relação a capitão, a gente sabe que existe hoje no futebol uma hierarquia, né? O cara tem tantos anos de casa, então ele naturalmente será o capitão da equipe. Mas eu acho que um jogador, para ser capitão, ele tem que ser aquele jogador que vá, que fale, que cobre o árbitro, mas que saiba fazer isso. Porque hoje, dependendo do jeito que você fala com o árbitro, é um cartão amarelo que você leva, né? Com certeza. Então, o cara, além de ter essa personalidade de ir e falar, ele tem que saber o que ele tá falando com o árbitro. Esse é o primeiro ponto. E em relação à torcida, eu vejo mais ou menos assim, galera, em relação a esse jogo contra o Cruzeiro. A torcida foi, o início do jogo, uma festa linda, a torcida cantando, vibrando, apoiando o time. Só que dentro de campo, o que eles recebem dos jogadores é o quê? Uma moleza, aquele jogo frio, aquele jogo chato de assistir. Aí vai acontecendo o quê? Naturalmente a torcida vai abaixando os ânimos, isso é normal, vai dando aquele sono que a gente fala, né? Com certeza. A torcida faz a sua parte, mas o time também tem que retribuir, né? Lógico. Uma via de mão dupla. Muitos questionam, inclusive, na época de seleção brasileira, o Dunga, dizendo que ele não era um grande jogador. Porém, o instinto de liderança que ele exercia sobre a seleção fazia dele um cara diferenciado, mesmo tendo jogadores com mais nome ou mais renomados dentro daquele time em específico. Mas ele tinha a característica que a seleção precisava. Assim entendo o Jorginho. Ele terminou essa entrevista para a TNT falando o seguinte: obrigado, nação, pelo absurdo apoio de sempre. Claro, lá, presente, eles estão. Agora, me ajuda a te ajudar, né? Senão fica difícil, não é verdade? Com certeza, que eu falei, via de mão dupla. Claro. Eu te ajudo e você retribui. Com certeza. Bom, galera, e essas eram as notícias que tínhamos para vocês agora pela manhã. Lembrando, você que é novo no canal e ainda não é inscrito, dá uma forcinha pra gente, botão aqui embaixo, já se inscreve, deixa o seu like, o seu comentário, compartilhem pra geral, porque vocês sabem, juntos somos mais fortes. Muito mais fortes, amigos. Pessoal, fiquem bem, um excelente sábado a todos vocês, um grande abraço e até o próximo vídeo. Amigos e amigas. Tchau, tchau.